Hilda! Ei, Fê, sejam bem-vindas, meninas. Eu tô vendo aqui se tá tudo em ordem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Conseguem me escutar? Uma boa noite, tô com uma saudade de estar por aqui. Ei, Dani! Ei, Pedro, Andréia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ai, que delícia! Muito bom ter vocês aqui. Primeira do ano, isso mesmo, Gi. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês me escutam. Tô com muita saudade. Ei, Renatinha. Daniel, pessoal tudo chegando. Obrigada por me presentearem, né, com a presença de vocês. Boa noite, Kleber. Ótimo, isso mesmo. Que bom que vocês estão aqui. Aqui no Canadá são 5 da tarde, né? Aqui em Toronto, então acabei de finalizar o meu horário aqui de trabalho, já emendando com vocês nesse tema que eu acredito ser muito importante. E eu queria compartilhar um pouquinho, né, sobre esses conceitos com vocês. Queria mandar um beijo para todo mundo que tá entrando. Ei, Tiago, tô te devendo uma resposta, hein, Tiago? Que saudade. Luíse, Fabi, Luana... Só gente linda. Pessoal, se quiserem encaminhar essa live para outras pessoas, aqui na parte de baixo tem tipo um aviãozinho que você pode estar mandando, né, por inbox. Lembrando que o nosso tema hoje é bem legal, a gente vai iniciar então essa discussão falando mais sobre o que são as crenças, definição de arquétipos, como que isso pode influenciar na construção do nosso inconsciente, da nossa persona. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. E aí eu coloquei 4 tópicos, né, para vocês. Eu acho que vocês enxergam de forma invertida aí. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho o que são esses arquétipos, a construção deles, né, ao longo da nossa história, como que isso influencia nas nossas escolhas, como que a gente constrói esse repertório aí dentro da nossa mente. Além disso, como a gente pode identificá-los e nos desvencilhar, né? E eu acredito que nós temos aí inúmeros arquétipos, inúmeras crenças que estão bloqueando, às vezes, a nossa tomada de decisão. Mas é isso, se quiserem convidar outras pessoas, fiquem à vontade. Bora apertar, galera. Lembrando que o Instagram, né, ele identifica através daqueles números, algoritmos, né? Quando você compartilha o conteúdo, quando você curte, quando você comenta. Então, quanto mais interação a gente tiver aqui, mais ele vai divulgar para outras pessoas. Boa noite, dona Marisete, seja bem-vinda. Que delícia, pessoal. Vou começar então fazendo algumas perguntas para vocês enquanto o pessoal vai entrando. Eu tô muito feliz mais uma vez de ter voltado aqui com as atividades. Na semana que vem a gente vai ter uma super live com o Marcos Mazzulo falando um pouco mais sobre as crenças limitantes. Para quem não conhece ele é fantástico, então eu vou ter o prazer de trazer ele aqui para vocês. A gente vai pontuar um pouquinho mais como que ele trabalha, né, essa identificação, desconstrução das crenças. Então acho que vai ser muito bacana também. E na quarta-feira a gente vai ter uma segunda live para pontuar um pouquinho mais sobre esses aspectos aqui que eu vou trazer. Tá bom? Então vamos começar um pouquinho. Vou falar para vocês então, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre crenças limitantes. Várias pessoas colocam aí, não só nas redes sociais, mas nos seus discursos, né, ao longo dos nossos dias. E eu tinha colocado essa semana 2 caixinhas para vocês me contarem algumas histórias associadas a essas crenças. As crenças, elas podem ser identificadas como alguns pensamentos que de alguma forma bloqueiam a tomada de decisão, né? Então, muitas vezes quando você vai realizar uma atividade, quando você vai fazer uma escolha, essas frases, elas brotam aí do seu inconsciente, trazendo algumas verdades que não são da sua essência, né? Então, por exemplo, diante um desafio no seu trabalho, pode vir uma crença para você aí do seu subconsciente, falando que você não é capaz de realizar aquela atividade. Tem uma outra colocação de crenças limitantes que está muito em alta hoje em dia, né, que é falar sobre a síndrome da impostora. Eu não sei se as mulheres que estão aqui já escutaram um pouco sobre isso,
mas tem várias pessoas na internet falando mais, né, sobre esse aspecto. É um aspecto das crenças limitantes. E a gente vai também colocar aqui para vocês hoje, tá? Ao longo da nossa conversa, se vocês quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Se quiser colocar, se posicionar, vai ser muito bom ter essa participação com vocês, porque apesar de eu não vê-los, né, não conseguir conversar com vocês diretamente, esse espaço aqui também é seu, é de vocês, porque sem vocês não faz sentido eu estar aqui também, tá? Então vamos lá? Sejam bem-vindos para quem chegou aqui agora há pouco, a Ju, Dona Maju, a Nádia, o André, sejam bem-vindos, pessoal, a mamãe também chegou. Então, bom, eu coloquei para vocês lá no nosso post, né, falando sobre a live, que eu ia começar com essa definição de crenças, que a gente acabou de colocar, que são bloqueadores, então, na tomada de decisão, tá? Bloqueadores são, na verdade, como eu falei aqui para vocês, frases que chegam do seu inconsciente, medos, emoções, sensações, às vezes ansiedade, estresse, tudo isso são bloqueadores associados a uma crença que a gente carrega. Mas como que essas crenças, né, elas são colocadas aí, então, na nossa mente? Como que elas influenciam na nossa tomada de decisão? E aí entra o primeiro tópico que eu coloquei para vocês, que é o de arquétipos. Arquétipos, né, é uma definição aí colocada por Carl Gustav Jung, em 1919, e ele fala que os arquétipos são imagens primordiais que foram colocadas no inconsciente coletivo porque elas se repetiram ao longo das gerações. Então, são estímulos, são situações que se repetiram ao longo do tempo. E esses arquétipos, então, vão sendo colocados não só, né, no inconsciente coletivo, mas também eles são demonstrados, eles são percebidos através dos nossos comportamentos, todos os dias. E aí eu até discuti um pouquinho mais sobre isso, sobre esses arquétipos, em alguns posts voltados para mulheres, né, aqui na nossa página. Mas é claro que eles também valem para os homens, né, e eu vou colocar um pouquinho mais sobre isso hoje, essas definições então. Uma das frases que a gente mais vê, né, associada aí à nossa crença que a gente pode carregar ao longo da jornada, é exatamente o que eu coloquei para vocês aqui no início da nossa conversa. Isso não é para mim, isso é muito difícil, né? Eu não tenho a condição de realizar às vezes essa tarefa, eu não sou capaz. Então, junto com essa crença, a gente traz inúmeros questionamentos que a gente carrega ao longo da nossa jornada. E para a gente perceber essas crenças, a gente precisa ter consciência dos nossos pensamentos. Porque é exatamente, né, no nosso dia, na realização das atividades, que a gente vai conseguir perceber essas frases que chegam aí na nossa mente, né? Como se tivessem vozinhas aí conversando com a gente o tempo todo, né? Então, eu queria perguntar para vocês se tem alguma crença aí que vocês já conseguem identificar, se vocês quiserem já colocar aqui para mim, né? Alguma crença que vem aí muito presente ao longo da sua jornada, se você consegue identificar de alguma forma, tá bom? Então, eu falei para vocês o que são os arquétipos, e aí se a gente for pegar, os arquétipos foram sendo construídos, né, separadamente, por exemplo, em comunidades, em sociedades, lá na Grécia Antiga, no Egito, nós temos diversos arquétipos na cultura hindu, mas percebendo também que existem similaridades entre esses arquétipos, mesmo que eles sejam inerentes a culturas diferentes, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, que lá na Grécia Antiga eles definiram arquétipos do feminino. E aí a gente tem um arquétipo feminino da Deméter, aí a gente quer a mãe, aí a gente tem também do feminino associado à guerreira, a médium, a rainha. Então nós tivemos uma subdivisão da expressão do feminino em diversas representações ou diversos arquétipos que carregam parte de todo um potencial de expressão de uma mulher, por exemplo. A cultura hindu, e eu até tenho a Sarasvati aqui, que é uma das deusas, né? Eles também subdividiram o arquétipo feminino em deusas.
E aí a gente vê que, por exemplo, a Sarasvati é a deusa do conhecimento, a deusa das artes. E nós temos uma outra deusa que é caracterizada, Lakshmi, é caracterizada como a deusa da beleza, do amor, da sensualidade. É como se o feminino em si ele não pudesse ser expresso em sua totalidade, juntando essas deusas, esses arquétipos. Vocês conseguem perceber isso? Então, dentro da nossa história, e se a gente for pegar dentro de uma estrutura patriarcal, né, vamos falar aqui do Brasil, então. Como que foi construída a visão do feminino e do masculino aqui no nosso país, né? Quais são os papéis sociais que o homem exerce e quais são os papéis sociais que a mulher exerce? E dentro disso, quais são as crenças que possam estar aí embutidas? E aí, quando a gente olha um pouco mais sobre o aspecto feminino que a gente está trazendo aqui, o arquétipo feminino, quando a gente faz essa subdivisão dos arquétipos, né? Então a mulher, ela pode representar apenas o arquétipo da rainha, que é aquela mulher que exerce a liderança, que toma grandes decisões, que ocupa um cargo, por exemplo, de sucesso numa empresa, que lidera pessoas, mas ela não pode representar o arquétipo daquela mulher que reconhece o seu corpo, o seu poder de sensualidade, que consegue então exaltar a sua beleza. É como se essas duas representações elas não pudessem existir juntas. E aí vem uma crença limitante. Uma mulher inteligente não pode ser uma mulher bonita, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas essa crença muitas vezes ela está embutida no nosso inconsciente. E aí, por exemplo, às vezes mulheres que estão em cargo de poder, elas se veem muitas vezes rejeitando o próprio aspecto da beleza, da autovalorização do corpo, da sua expressão. E aí o Thiago colocou uma coisa interessante aqui, eu vou falar sobre o segundo comentário seu, Thiago, obrigada, e depois eu vou pegar o seu primeiro comentário, tá? Eu tô falando sobre as mulheres aqui no começo, mas depois a gente vai trazer isso também para a colocação do arquétipo do homem. E o Thiago coloca uma coisa muito interessante, da famosa mulher para casar, né? Isso é uma crença limitante. Então, aquela mulher que sabe do seu corpo, que sabe das suas vontades, que quer exercer, né, tudo aquilo que ela deseja de uma forma consciente, ela muitas vezes ela é taxada como uma mulher sem valor, né? Aquela mulher que exerce a sua sensualidade e, por que não, a sua sexualidade? Porque a gente está dentro de uma estrutura social. Lembra que eu falei para vocês dos arquétipos que são construídos ao longo do tempo? É exatamente a sociedade, né, esse inconsciente coletivo, que vai construindo também essas crenças, que vão moldando a expressão da nossa personalidade, vão colocando a gente dentro de caixinhas. E aí eu quero pontuar uma outra coisa que eu acho legal a gente trazer aqui, das sensações de culpa, de medo por algumas escolhas. Por que isso vem de forma inconsciente? Por que isso está associado ao nosso arquétipo? Gente, eu tô falando aqui de uma forma superficial esses conceitos, né? Mas só pra gente já trazer um pouco sobre isso, que a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre todos esses tópicos, tá? Então, pegando, por exemplo, o Thiago colocou pra gente da questão da mulher para casar, agora eu vou voltar na questão, por exemplo, de uma mulher que optou por seguir uma carreira, né? E que, de alguma forma, ela volta a sua vida, a maior parte do seu tempo, para investir nessa carreira. E ela sente culpa, muitas vezes, por ela não conseguir, dentro da mente dela, desempenhar um outro papel, que é o papel da família, o papel da mãe, né? Da mãe que eu falo aqui, na verdade, a família hoje ela não precisa existir para que se tenham filhos, não é mesmo? A mulher ela pode optar por não ter filhos e tá tudo bem. Mas muitas vezes uma mulher que faz essa opção, ela é julgada pela sociedade, porque existe esse arquétipo, né? O arquétipo da família é o arquétipo da mãe. Então a gente vê que existem colocações aqui, né? E eu acho que a nossa sociedade ela está sofrendo inúmeras transformações o tempo todo. Então, se a gente for pegar aí a geração dos nossos pais, eu tô com 33 anos, né? Ainda não casei, ainda não tenho filhos. Tenho o meu lado profissional já bastante adiantado, mas a minha parte da família, ela ainda tá um pouco, se eu for olhar a geração anterior, um pouco ou muito atrasada, né? Olha para vocês verem o arquétipo da questão da família em contradição com a profissão. Tô amando que vocês estão comentando, eu já vou ler e já vou começar a pontuar aqui.
Bem-vindo a todo mundo que chegou atrasadinho aí, não tem problema. Então, pessoal, eu vou falar para vocês de mim agora. Por anos eu me culpei, né? Culpei a minha escolha profissional porque eu achava que ela, de alguma forma, excluía a minha escolha familiar, né? É como se o arquétipo da rainha, como eu falei para vocês, aquela mulher que busca o seu lado profissional, cargos de liderança, é como se ela não fosse capaz, ou se ela não pudesse, por ela escolher isso, ela não pudesse, de alguma forma, optar também por ter uma família. E aí a gente traz inúmeros arquétipos associados a isso. Mas junto dos arquétipos vêm as sensações, as emoções. Como eu falei para vocês, por muito tempo eu me culpei por não escolher ter uma família aos 20 e poucos anos, né? Por não escolher ser mãe antes dos 30. Muitas vezes eu me culpei por ocupar o meu tempo estudando, buscando o meu avanço profissional. Eu acho que é muito a desconstrução daquilo que a gente acha que é certo e que é errado porque é determinado socialmente. Gente, isso tem tudo a ver com a construção de arquétipo. Isso tem tudo a ver com a construção de uma crença. É isso que bloqueia as nossas tomadas de decisão, né? Então, às vezes, aquilo que faz sentido para mim pode não ser o que faz sentido para você e tá tudo bem. Conseguem perceber isso, esses questionamentos? Eu vou subir um pouquinho os comentários aqui, porque eu tô amando o que vocês estão comentando e eu tô acabando, né, perdendo um pouco aqui. Deixa eu só subir aqui, pessoal. Vão comentando, é isso mesmo. É a nossa troca. Tiago, eu vou falar ainda sobre a frase que você colocou, homem não chora, só um minutinho. A Kelly falando sobre, né, não existe amor verdadeiro. A Andressa, eu acredito que nós mulheres nos perdemos nesse caminho todo. E aí a gente vem com a colocação, Andressa, sobre como a mulher hoje, ou como o homem hoje pode desempenhar inúmeros papéis, né? E aí a gente pode falar também um pouco de persona. Persona é aquela parte da sua personalidade que você apresenta em determinados momentos da sua vida. Então, às vezes, no seu trabalho, você tem uma persona, uma forma de se comunicar, uma forma de falar, né, de se portar, de se conectar com as pessoas. E dentro de casa, você tem uma outra persona. Não quer dizer que você não seja a mesma pessoa. Mas muitas vezes, determinados locais vão exigir de nós ou vão buscar em nós um determinado comportamento, né? Uma determinada conexão, uma forma de abordar. O Tiago falando, quando você fala das mulheres, você fala dos homens também, pode acreditar. Exatamente, é esse gancho que eu quero fazer. Tiago lendo pensamentos. Exatamente, Tiago. Quando eu falo aqui dos arquétipos que são direcionados para o feminino, eu não estou excluindo os homens desse papel, né? Esse arquétipo ele foi construído pelas mulheres e pelos homens. Eu também não estou abrindo aqui a mão da responsabilidade das mulheres. Mas aí vem um aspecto muito importante que eu quero trazer para vocês, e eu vi num discurso que eu achei fantástico do Barack Obama. Fantástico. Se vocês não têm ele aqui no Instagram, se vocês não seguem as coisas que ele fala, que ele publica, excepcional. Um cara fantástico. Ele falando da importância de existirem exemplos de mulheres em todas as camadas da sociedade. E aí eu vou falar mais uma vez para vocês como que isso se conecta com o papel do homem, né? E com os arquétipos do homem também. Quando a mulher, então, né, ela se identifica com algum desses arquétipos e ela limita o seu potencial, é preciso que existam mulheres que não se limitem, não se enquadrem nessas caixinhas para que elas possam sair e representar exemplos de possibilidade. E aí, quando o Barack fala exatamente isso, né, é preciso sim ter mulheres em todos os locais da sociedade, em todas as camadas, em todas as funções, porque quando a gente vê um exemplo, a gente consegue colocar lá dentro da nossa mente que aquela crença limitante não faz sentido. Mas é preciso arriscar, é preciso sair um pouco dessa caixinha que a gente também se colocou. E aí eu trago um pouco, puxo um pouco a orelha quando a gente se vitimiza também diante da situação, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Tô amando os comentários, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Agir, acabo me auto-sabotando como um caminho de chegar em uma conclusão do tipo, tá vendo? Eu sabia que não era boa o suficiente. Gi,
Excelente colocação. E eu tinha colocado aqui também pra gente falar sobre isso, né? Como eu falei pra vocês no início, a questão da... Ai, gente, eu esqueci. da impostora, síndrome da impostora. Quando a gente pensa, né, principalmente em relação a isso que eu tô falando pra vocês, a exemplos, né? Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui, não me vitimizando, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no local onde eu trabalho. A Fê tá até aqui com a gente. Ela trabalha aqui também em Toronto, a gente trabalha em um centro de pesquisa. Se a gente for pegar os cargos de liderança aqui, eles são todos ocupados por homens, né? Então, quando você chega, por exemplo, nesse ambiente que em sua maioria são homens e os cargos de poder são, né, ocupados por eles, a mulher necessariamente, inconscientemente, na verdade, não necessariamente, mas de forma inconsciente, ela não vê nenhum exemplo nesses cargos, né, de liderança, então ela, de alguma forma, se coloca como não boa o suficiente para estar nesses cargos, para seguir nessa carreira às vezes e ir construindo pouco a pouco até chegar lá. Não tô falando que isso é impossível, mas eu tô falando que isso o exemplo é muito importante, né, para que o nosso inconsciente materialize essa realidade. Porque essas crenças, como a Gi colocou aqui, ó, tá vendo? Você não era bom o suficiente, ou você não é bom o suficiente. Essas crenças existem o tempo todo. E eu tô falando de um lugar muito cômodo, né? Eu sou uma mulher, filha de pais de classe média, aí vamos colocar classe média agora, classe média alta. Sempre estudei, tive acesso à educação, tive saúde, tive tudo que você possa imaginar. Sou branca, né? Mas quando eu vim aqui pra fora, eu sou sul-americana. E aí eu me encontro agora num papel também, querendo ou não, né? Num arquétipo de uma mulher que veio da América do Sul e que, querendo ou não, está aquém do que eles esperam de alguém que está aqui no Canadá, que morou no Canadá, que é dos Estados Unidos, enfim. E eu falo isso aquém de forma o quê? Como se, né, a minha... Como que eu vou falar isso para vocês? Intelectualmente falando, tá? Não sei se vocês conseguem captar isso. Vamos descer um pouquinho mais. Ei, Soraya! Ótimo. Ah, olha, a Lu acabou de colocar aqui, né? Eu acho que conecta muito com o que eu já falei antes, e com o que o Thiago abordou também, né? Aquela mulher que não casa, né? Antes dos 30 anos, ela ficou pra titia. Isso vem de gerações passadas, né? Quando a mulher tinha que casar aí até os 15 anos, por exemplo, constituir uma família, era o papel dela, né? Ser mãe, dona de casa, cuidar dos filhos. Não tô falando que isso é errado, que não pode ser optado. Eu tenho esse sonho, minha mãe tá aqui, sabe disso. Eu sempre falei, quero ser mãe, quero ser esposa, quero ter família. Mas eu sempre carreguei a culpa por avançar no lado profissional e não conseguir avançar da mesma forma no meu lado pessoal. A Ana colocando aqui pra gente, ó, quando ela escolhe não ser mãe por estar identificada com o arquétipo materno, pode estar usando dessa identificação com outras pessoas? Sim, Ana, exatamente. Então, essa pessoa, né, o arquétipo materno, ele tá muito associado à doação. E aí eu vou até falar pra vocês que esse arquétipo não necessariamente representa só o feminino, mas ele pode representar também o masculino, né? Aquela pessoa que se doa o tempo todo, que cuida dos outros. Então, essa pessoa ela pode até exercer cargos ou estar numa profissão associada ao cuidado com o outro. Então, não necessariamente uma pessoa que tem esse arquétipo precisa ser mãe, né? Mas ela exerce a maternidade de outras formas, através de outros cuidados. E aí a gente desconstrói até mesmo um pouco dessa crença, né? De que a mulher precisa ser mãe para exercer a sua maternidade. Não, não necessariamente. Isso é uma opção única, exclusiva e individual. E eu acho que é isso que a gente quer abrir aqui um pouquinho. Andressa, passei por isso, meu pai me cobrava, mas na sua idade sua mãe já estava casada, já tinha seu irmão e você. Exato, eu acho que a gente vê isso, né, no nosso dia a dia, essas cobranças, essas comparações. E é isso, pessoal, as crenças, elas são colocadas através dos arquétipos, como eu falei para vocês, que são essas imagens primordiais, né, de situações que ocorreram em inúmeras gerações e que estão aí no nosso inconsciente coletivo, mas ao mesmo tempo, esses arquétipos, eles estão associados a crenças que foram construídas
através das comparações, que é o que a Andressa acabou de colocar pra gente. Então é assim que a nossa mente capta e sedimenta essa crença, que é o segundo tópico que eu queria trazer para você hoje. Então, como que eu sedimento essa crença? Quando primeiro eu me identifico com um arquétipo e eu acho que os outros não são para mim, né? Eu não posso exercer em determinado tempo da minha vida, eu posso às vezes priorizar um arquétipo, depois eu priorizo o outro, mas percebendo que existe uma totalidade, que a gente pode sim estar aí, utilizando diversas camadas desses arquétipos, dessas personas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, então, seria essa comparação com o outro e o que é mais aceito ou não pela sociedade. Então, a comparação, ela está atrelada ao arquétipo. O arquétipo é aquilo que é aceito pela sociedade. A comparação vai atrelar os dois, vai tornar isso mais forte. E isso evidencia a crença. Então, é o que a Andressa colocou aqui, olha. Eu já escutei isso, viu, Andressa? Na sua idade, tal pessoa já estava casada e já tinha 2 filhos, né? Na sua idade, tal pessoa já tinha casa, já tinha carro. O que é... E aí vem uma pergunta, né, que eu quero falar isso mais pra frente, mas eu já quero trazer aqui. O que é sucesso pra você? O que é sucesso pra você? Coloca aqui pra mim se você consegue pensar o que é sucesso, né, pra você na sua mente. O que você acha que é sucesso? Vou descer mais um pouquinho que eu tô amando os comentários aqui, estão todos conectados com o que eu tô trazendo pra vocês. Gi, você colocou mais um ponto muito importante. Olha o que a Gi coloca, agora existe essa pressão para que a descoberta de nosso verdadeiro eu, da nossa essência, né, como eu falei para vocês, aí começa a pirar por não saber mais distinguir o que sempre foi seu e o que foi depositado. Gi, é um processo lento e gradual, né, aqui no nosso canal, no feed, tem até um vídeo que eu mostro para vocês, camadas do nosso consciente e inconsciente, o que é meditação, quais são os efeitos da meditação na nossa mente. E ele fala um pouquinho sobre isso, né? Quando você começa no processo de autoconhecimento, primeiro você começa a identificar esses pensamentos que a gente está falando aqui, essas crenças, bloqueadores. As crenças, então, bloqueiam algumas tomadas de decisão. E aí você vira marionete, tá? Porque você não vai ter o controle daquilo que você quer ou não quer na sua vida. Você vira marionete dessas crenças e das emoções que chegam. Então, o autoconhecimento, primeiro, vai te dar o reconhecimento desses pensamentos. Segundo, reconhecimento das sensações e emoções associadas a esses pensamentos. Terceiro, vai te dar a liberdade de escolha. Quarto, vai também te dar uma capacidade de alterar hábitos, comportamentos, tudo aquilo que você quiser. Então, eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é como se fosse retirando camadas externas que foram depositadas em você, sim, né? Mas não como uma vítima, sabe? É isso que eu tô querendo colocar para vocês. Esse arquétipo chega até nós, mas se a gente não se identifica com ele, a gente sai dessa caixinha e aí é que a gente tem aqueles exemplos de pessoas que chegaram em locais que a gente nunca imaginou, porque elas nunca se identificaram com esses arquétipos. Então, por isso que é importante a gente ter essa questão do autoconhecimento, porque aí eu vou perceber se eu preciso necessariamente me identificar com isso, né, com isso que está sendo colocado ou não. É esse papel ativo que a gente precisa ter. E assim, eu puxo um pouquinho a orelha nesse sentido, mas quando eu tô puxando a orelha de vocês, eu tô puxando a minha também, né? É ao mesmo tempo. É sair desse papel, às vezes, de comodidade, de vítima, às vezes dessa culpa, né? Esse lugarzinho da culpa e do medo, ele também é muito confortável, viu, gente? Falar assim, eu não faço aquilo porque eu tenho medo, porque eu tenho culpa. Mas como trabalhar essa culpa, esse medo, né? Então, eu acho muito legal perceber tudo isso através do autoconhecimento. Mas não é fácil. Não é fácil fazer esse processo. E leva muito tempo. Dani, você colocou uma coisa que eu já falei nos cursos anteriores que eu já dei. Tem muita gente dos cursos aqui com a gente. É essa frase, né? Eu cresci achando que não fosse perfeita e que nunca ninguém ia gostar de mim. Subestimando as nossas capacidades, né? Eu vejo essa característica em mim até no meu local de trabalho. Eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente. E aí eu acho isso no trabalho, eu acho isso na minha relação pessoal, eu acho isso em todos os lugares. É uma frase que eu carrego comigo, mas quando eu percebo essa crença, opa, tô percebendo essa crença. O que eu faço? Eu me distancio dela e eu começo a me questionar, mas por que tá vindo
Por que tá chegando esse pensamento? Mas eu sou isso mesmo? Eu sou essa emoção? Eu sou esse pensamento? Eu sou isso que o outro tá colocando em mim ou eu que tô criando isso na minha cabeça? Pessoal, eu escutei uma frase uma vez na minha vida que assim abalou com a minha estrutura, com o meu narcisismo e eu quero compartilhar com vocês. Em relação, assim, foi, sabe, aquela virada de chave na vida. Érica Faria, não sei se ela está aqui com a gente hoje. Érica Faria foi minha psicóloga por muito tempo, fenomenal. Ela virou para mim e falou a seguinte frase: Ana, eu tinha sérias crises de ansiedade para apresentações de trabalho, principalmente em inglês. Ela falou assim: Ana, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tá lá apresentando, ó, vou ser bem sincera. Ela falou assim comigo: vou ser bem sincera, não se sinta mal por isso. Mas as pessoas estão tão preocupadas com elas mesmas, que elas estão preocupadas com o que elas vão perguntar para elas se acharem mais inteligentes, elas não estão nem aí para sua apresentação. Gente, quando ela me falou isso, ela alfinetou meu narcisismo, meu ego. Porque eu apresentando, eu tava me achando a mais importante do universo, né? Então qualquer falha que eu tivesse na apresentação, ela ia ser percebida pelas pessoas que estavam ali. E o meu medo era de que as pessoas não fossem gostar de mim, porque eu estava falhando, porque o meu inglês não era tão bom, porque... Vocês entendem? A cutucada no meu narcisismo que ela deu. E eu falei, gente... E essas crenças que a gente carrega, não sei se está fazendo sentido para vocês, eu vou continuar descendo aqui nas perguntas, mas essas crenças também estão associadas ao nosso narcisismo, ao nosso ego, né? Não tô aqui combatendo o ego, não, ele é necessário para a nossa sobrevivência, para a formação da nossa personalidade, mas é importante detectar isso. Eu agradeço eternamente a Érica por ter falado isso comigo, quando ela falou no momento exato. E agora, né, quando as outras pessoas estão apresentando, eu me percebo fazendo esse movimento que ela falou. Eu me percebo pensando no que eu posso, às vezes, perguntar ou falar para que as pessoas achem que eu estou perguntando uma coisa legal. Vocês entendem isso? Olha que loucura! Vamos continuar lendo aqui. Muito bom, pessoal, muito bom. Vejo várias amigas que não apoiam ser. Ótimo. Lu, tô amando seus comentários. Isso, colocamos aqui, né? O Thiago traz um outro comentário importante de que a mulher precisa ser mãe para ser completa. E aí é exatamente isso que a gente está colocando, que os arquétipos eles também podem ser exercidos de diversas formas, né? Andressa. Olha, ela exerce o cargo de liderança e tem vários filhos no trabalho, né, Andressa? Exatamente, arquétipo idealista. Gente, que delícia. Uma coisa que a Gi colocou aqui pra gente, que eu escuto muito também, viu, Gi? Nós da vida acadêmica, né, as pessoas perguntam, mas você não trabalha? Você só estuda, né? Aquela visão que as pessoas têm da ciência, né, que a ciência não é trabalho. É como se eu ficasse aqui no computador o dia inteiro só lendo, só estudando, não tivesse... E como se isso também não fosse trabalho, né? Você pegar uma base de dados aí de 5.000, 6.000 artigos, decifrar aquilo, juntar e construir uma história, além de ir para o laboratório fazer os experimentos. Estão vendo quantas crenças, né, a gente tem? Quantas coisas a gente carrega? É impressionante, gente. E olha como tudo isso vai se repetindo. Várias pessoas colocaram aqui crenças semelhantes, né? De até hoje você não casou, a sua idade já estava casada, já estava com filhos, já tinha tal cargo no trabalho, já tinha casa. Exatamente. Chegou uma pergunta aqui pra gente, deixa eu abrir aqui pra vocês, eu acho que vocês conseguem ver. A Dani colocou aqui pra gente, ó, se você quiser colocar aí também nessa interrogação, né, é bom que todo mundo consegue ver a pergunta. Ó, minha mãe sempre me dizia que se eu não fosse boa dona de casa, ninguém nunca ia me querer. É uma outra crença que a gente carrega, né? Quantas mulheres aí tiveram que aprender a cozinhar, limpar a casa, como se esses afazeres eles tivessem que ser exclusivamente da mulher, do feminino. É exatamente por causa do arquétipo feminino que a gente estava colocando anteriormente.
E aí, gente, vem a questão da culpa, né? E essa culpa está associada a esses arquétipos, a essas crenças que a gente carrega também. Muito bom, pessoal. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui pra gente continuar. Adorei o pessoal falando aqui do narcisismo. Exatamente. Tá travando pra vocês ainda, pessoal? A Degip colocou que tá travando pra ela, me avisem aí. Ah, não, o pessoal falando que tava bom, tava dando pra ver. Ótimo. Gente, que delícia! Quantos comentários. Então vamos lá, vou pegar a sua pergunta aqui, Dê. A Dê tá perguntando, e o medo do desconhecido, né, da separação? E aí vai se vivendo uma vida de frustrações. Eu acho que aí entra até no que a gente tá vendo muito agora nas redes sociais, né, na mídia, em relação a relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Então vamos pegar esse arquétipo que a gente tá colocando aqui, vamos pegar algumas das crenças que vocês trouxeram em relação a relacionamento, a família, né? E vamos pegar agora essas decisões, ou essas frustrações, ou esses medos, essas culpas que a gente carrega e que de alguma forma, como eu falei para vocês, essas crenças bloqueiam a tomada de decisão, né? Algumas delas. E aí dentro desse exemplo, eu não sei se vocês ouviram falar, eu nem conhecia direito a moça, eu fui conhecer essa semana, a Duda Reis com o Nego do Borel, não sei se vocês viram esse caso, né? Mas eu vi que ela entrou agora na justiça em relação ao relacionamento abusivo que ela teve com ele durante eu não sei quanto tempo que foi, não sei se foram 3 anos, alguma coisa assim, mas que ela demorou muito tempo para sair desse relacionamento, né? E a Juju tá aqui com a gente também, a Ju é psicóloga, viu, Ju? Se você quiser colocar algumas coisas aí. Mas dentro de um relacionamento abusivo, né, e aí eu acho que eu não tô falando que esse relacionamento é culpa da mulher, né, um relacionamento abusivo, mas eu tô falando que às vezes a dificuldade de você identificar que esse relacionamento é abusivo e que você tem a possibilidade de sair dele está associada também a essas crenças e arquétipos que a gente carrega, né? Então, muitas vezes o medo, às vezes, de não achar outra pessoa, porque dentro desse relacionamento você é bombardeada como você nunca vai achar um homem como eu, né? Você não é boa o suficiente, você não é bonita o suficiente, você não é magra, você não é isso, não é aquilo. Então, dentro desse relacionamento, essa pessoa que está com você, né, quando esse relacionamento é abusivo, ela vai minando também toda a sua autoestima, né? E ela vai colocando aí também no seu inconsciente crenças que já estão, de alguma forma, né, colocadas em relação ao feminino. E aí a Duda até falou em algum depoimento dela, que eu acompanhei essa semana, ela falando quanto foi difícil sair desse relacionamento, porque de alguma forma, né, ela estava envolvida demais emocionalmente. Porque em alguns momentos ele era muito carinhoso, ele envolvia ela com muito amor, e em outros momentos ele tinha como que eu falo? Ele tinha acessos ali ele tinha traços, né? Ele tinha traços de violência, ele tinha traços de abuso, e ela ficava nessa dúvida se aquele relacionamento era bom ou não, e ela nunca conseguia tomar a decisão dela, a decisão em relação à saúde mental dela, ao bem-estar dela, e ela coloca isso também, como foi difícil ela sair disso, porque ela foi criando crenças também dentro daquele relacionamento, em relação a ela, né? Que se ela saísse daquilo ali, ela nunca ia arranjar coisa melhor. Que se ela saísse daquilo ali, nenhum homem ia ser capaz de amar ela como aquele indivíduo. Então a gente pode ver essas crenças dentro de todas as esferas da nossa vida. Seja na esfera profissional, seja na esfera de relação, seja na esfera espiritual. E agora eu vou até perguntar para vocês em relação à religião, que é um assunto polêmico, né? Nós temos diversas crenças religiosas. Uma das crenças que eu já escutei na minha caminhada é que se eu não tivesse uma religião específica, né, se eu fosse, por exemplo, ateia, né, coisa eu não sou, eu tenho religião, mas se eu fosse, que eu não seria uma boa pessoa. Vocês já escutaram isso também?
né? Como se a religião ela fosse necessária para que você fosse uma boa pessoa, né? Não que ela não influencie nisso, porque ela traz conceitos e princípios, né, éticos, morais, mas como se uma pessoa que não optasse pela religião ela não fosse capaz de ter empatia para com o outro, para com o próximo. Então esse é um aspecto também muito importante da gente pensar, né? Agora eu vou pegar um outro comentário aqui. Olha que legal. Vou pegar primeiro da Bruna, depois eu pego o do Tiago, que aí a gente já conecta com o aspecto do masculino. A Bruna colocou o seguinte: eu custei a perceber uma crença em mim sabotadora. Tinha mania de dizer para mim mesma que tudo acontece para mim aos 45 do segundo tempo. Bruna, por quê? Você deixava as coisas para a última hora ou isso era necessariamente assim as coisas boas ao 45 do segundo tempo? Coloca um pouquinho para mim, explica um pouquinho para mim aqui embaixo, para eu poder entender um pouco mais o que você colocou, tá? Enquanto você escreve para mim, eu vou ler aqui o do Tiago. Uma das crenças muito fortes que verifico nas minhas clientes do Theta Healing é homem é tudo igual, logo mudar para quê? Nossa, isso é muito presente, né? Homem é tudo igual, só muda de endereço. Os problemas de um relacionamento para o outro vão ser sempre os mesmos, né? Então é melhor você continuar com a pessoa que você tá, não é verdade? Quantas vezes a gente já escutou isso? Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei várias vezes, né? E isso é uma crença assim que a gente carrega. Mas aí também vem a questão do autoconhecimento que a gente colocou lá em cima e que eu já falei no meu último curso que eu dei de 8 semanas de meditação e que vocês já devem ter escutado, que a gente acaba fazendo escolhas inconscientes através daquilo que a gente carrega aqui dentro, né? Sob forma de pensamentos, de emoções. Então, se eu carrego uma crença de que eu não mereço um relacionamento saudável de alguma forma, porque eu tive exemplos de relacionamentos não saudáveis em casa durante toda a minha vida, né? Quando eu, de alguma forma, torno a violência algo natural, e aí eu posso falar da violência psicológica, moral e também da sexual, né? Da violência física. Muitas pessoas, gente, assim, eu vou falar em sua maioria, né? Vivenciam algum tipo de violência dentro de casa. Através dos relacionamentos, né, que essa pessoa consegue vivenciar. Os pais, a família, ou mesmo a ausência dos pais, isso também constrói um tipo aí de fragilidade emocional, né? Tudo isso vai, de alguma forma, tornando esses aspectos, naturalizando esses aspectos, ou tornando esses aspectos mais palatáveis. Então, pessoal, não estou falando que eles são corretos, tá? É diferente. Quando você naturaliza esses aspectos, fica mais difícil você depois, em uma situação, né, numa relação, por exemplo, abusiva, perceber que aquilo não é normal. Normal no sentido de que você não precisa aceitar aquilo se você não quiser. Vocês conseguem compreender isso? Né? E é um processo de naturalização mesmo, porque o nosso cérebro constrói a realidade a partir dos estímulos que chegam até nós. A partir daquilo que eu vivencio desde quando eu nasci até agora, até esse momento. E até o último dia da minha vida. E aí, muitas vezes, a gente vai criando uma viseira. Sabe o cavalinho que anda com a viseira? Que tampa aqui do lado? Então, o cavalo só consegue enxergar pra onde, gente? Lá pra frente, eu só tô enxergando vocês. Eu não consigo enxergar ele do lado do outro. Eu tô bloqueando aqui, e aí eu vou falar uma palavra que também tá sendo muito usada, a questão da abundância, daquilo que eu mereço. Quando você descobre que você não precisa, né, dessa viseira, quando você descobre que você merece mais, você amplia a sua realidade, as suas opções de escolha. E você tem mais liberdade também. Então, gente, a tomada de consciência em relação a tudo isso vai te trazer liberdade. A gente vai deixar de ser aquela marionete que a gente colocou aqui, né? Nós somos seres sociais, nós estamos inseridos em uma sociedade, em um tempo, né? Eu nasci em 1987,
Agora a gente está em 2021, então esse tempo da história também, de alguma forma, faz parte da construção da minha personalidade, da minha realidade. Há 60 anos atrás, às vezes eu não seria capaz de sair do Brasil e vir morar no Canadá, né? Vir a exercer a ciência aqui fora. Então a gente é um ser social mesmo, inserido em um momento histórico. Mas a gente carrega essas crenças também que vieram de anos anteriores. Porque a sociedade, ela não está num ponto histórico isolado. Vocês entendem isso? E aí a gente tem uma linha da genética, eu já tô até passando um pouco do tema, deixa eu até ver a hora, gente. Eu vou falando, eu vou esquecendo do tempo. Tem uma linha da genética que estuda a genética comportamental, né? E a gente fala que algumas características comportamentais, elas vão sendo passadas entre as gerações daquela mesma família. Então, é como se, de alguma forma também, dentro do seu material genético, você carregasse informações comportamentais que vieram dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós. A gente tem isso também sendo demonstrado através desse ramo da genética, que é a genética comportamental. O que confirma um pouco o que Carl Jung falou pra gente em 1919, né? Essas visões que a gente tem, esses arquétipos que a gente carrega aí de forma inconsciente. Então, pessoal, nós somos aí seres muito complexos e a Ju acabou de colocar aqui, a Namaju colocou, nós somos seres bio, psíquico, social e espiritual, né? Nós temos todas essas vertentes e a gente carrega, assim, crenças de todas essas vertentes, né? E é importante a gente ter a consciência delas. Porque quando a gente tem a consciência delas, quando a gente identifica elas, que era o nosso terceiro ponto aqui, a gente consegue se desvencilhar dessas crenças. Eu vou ler mais uma vez, a Bruna acabou de explicar um pouquinho mais o que ela tinha me perguntado. Deixa eu ler aqui, Bruna. Eram coisas boas, mas eu tinha que batalhar muito para conseguir algo. Portanto, muito sacrifício para chegar lá e até conseguia. Mas hoje eu sei que não precisa ser assim, me preocupando tanto. Bruna, eu tinha um amigo, ainda tenho, né? Um amigo que as pessoas falavam que ele nasceu com a bunda virada para a lua. Não sei se você já escutou essa frase, né? Que ele conseguia as coisas assim de uma forma muito natural. E aí a gente consegue perceber que, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ele sempre foi uma pessoa que sabia o que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar. Todos os momentos da vida dele. Ele tinha uma bússola interna. Muitas vezes quando você está no oceano, né, o seu barquinho lá, navegando, se você não tem uma bússola, o que acontece? Você vai de acordo com o vento. Você pode ir para a direita, para a esquerda, você quer chegar lá na frente. Mas se você não tem uma bússola, muitas vezes você vai, dando voltas, até chegar lá. É como se existisse uma maior distância entre o que você quer e o seu objetivo. Quando eu compreendi isso, que ele era uma pessoa que tinha uma bússola interna muito aguçada, porque ele se autoconhecia, e aí as coisas chegavam de uma forma mais fácil também, porque ele sabia fazer escolhas que direcionavam a chegada dele naquele lugar. Né? Então eu acho que a gente pode se perguntar, e isso eu comecei a me questionar muito, poxa, se eu quero trabalhar com isso, com genética, esse aspecto da genética, por que eu ainda estou segurando, às vezes, um cargo, uma função que está associada a um outro aspecto que eu não quero? Por que eu não me dou a liberdade, né, de optar por não realizar esse trabalho nessa área e focar a minha energia nessa área? Por medo, muitas vezes. A gente tem medo. Porque a gente acha que ter 5 opções ao mesmo tempo é melhor do que você direcionar a sua energia para uma única opção. Olha, se você direcionar 5 energias para um só ponto, você vai chegar mais rápido. E aí eu falo isso também em relacionamentos. Muitas vezes as pessoas despendem energia, né, com 2, 3 relacionamentos ao mesmo tempo e no final ela não está satisfeita com nenhum deles, né? Porque nem ela, nem o parceiro tá tendo a possibilidade de se doar por completo naquele momento. E aí é medo também, gente. Isso é medo da solidão, é medo às vezes
É medo de ter, né, o que realmente você quer, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Então é medo, e esse medo vem daquilo que a Kelly colocou, ó. O medo, né, ele vem de uma situação em que eu preciso arriscar. Porque na vida a gente precisa arriscar, né? Não que a gente não possa planejar um pouco antes de arriscar, mas vai ter um momento que a gente vai precisar arriscar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, agora, nesse momento. Essa é a relação das possibilidades, né? Quantas coisas você tá aí, às vezes, segurando, né? Segurando mesmo, por achar que em algum momento aquilo vai fazer sentido, mas agora não faz. Então você tá vivendo num presente que ainda não existe. Você tá segurando alguma coisa, né, no presente, mas que o futuro ainda não chegou e você nem sabe se vai chegar, porque a gente não tem controle de nada, nada na vida. E aí você gasta a sua energia porque você está segurando com tanta força, E assim, quando você resolve soltar, você solta, as coisas fluem, né? As coisas caminham e acontecem, mas você precisa estar conectado com o que você realmente quer. Tem que se conhecer. É um caminho, gente, que vale a pena, né? Glau, minha amiga, exatamente. Olha, a gente desperdiça energia com coisas que não valem a pena. Coisas que não impactam em nada na nossa vida. Exatamente. Eu acho que é isso, o caminho é exatamente esse. É perceber o que impacta na minha vida, né? Se você quer viver de forma abundante, positiva, tem que ser algo que seja bom para você. Tem que ser, gente. E aí entra a questão dos princípios, que eu chamo, né? Princípios que são fundamentais, que são a base da sua casa, aqueles pilares da sua casa. E nós temos princípios negociáveis. Esses princípios eu posso estabelecer eles em todas as áreas da minha vida. Então, dentro de um relacionamento, quais são os princípios, por exemplo, que para mim são fundamentais? Ou seja, que se de alguma forma eu aceitar algo que não está de acordo com esse princípio, eu vou me sentir muito machucada, eu vou me sentir mal, não vai me fazer bem, eu vou ficar com aquilo na minha cabeça, perdurando eternamente. Um desses princípios para mim é fidelidade. Então, se um relacionamento não tiver fidelidade, ou em algum momento não tiver fidelidade, já era, né? Claro que aquela pessoa pode mudar depois, mas nesse momento eu não quero mais aquele relacionamento, o futuro a Deus pertence. Então eu acho que a gente tem que trazer a nossa mente para as escolhas do presente, porque só existe o presente, gente. A pandemia veio aí para mostrar isso ainda mais pra gente com mais força. Só existe o momento presente. Vamos trabalhar o presente. Olha que legal a Dani colocando aqui. Ana, eu tinha pavor de aparecer em vídeo no meu Instagram, medo de ser julgada. Depois que abri o coração sobre meus problemas de saúde mental, foi como uma libertação e agora é muito mais fácil. Dani, eu também tinha muito receio, né? A gente se julga o tempo todo. Então, assim, por exemplo, eu tenho a boca torta, ó. Isso é um exemplo mínimo, né? Mas é algo que às vezes as pessoas nem reparam que me incomoda. E aí vem aquela questão do narciso de novo, como se todo mundo fosse, de alguma forma, reparar isso que incomoda em mim, né? Mas é uma libertação, é o que você falou, aceitar quem somos, a nossa mente, as nossas limitações, nos dá uma liberdade incrível, né? Incrível. Muito obrigada por compartilhar. Gente, para quem não segue a Dani ainda, dá uma olhada no Instagram dela, é maravilhoso, maravilhoso. A Carol tá aqui com a gente também, você.gestora. Carol, tem um convite para te fazer depois, hein? Uma crença, e agora tá associada até com o trabalho da Carol, é uma crença que a gente traz, né, em relação a dinheiro. Essa crença é muito forte, hein, gente? Que dinheiro é sujo. Quem já escutou isso? Né? A gente traz essa crença aí e também agora voltando um pouco para a relação da mulher com o dinheiro, né? Muitas vezes a mulher, ela tá... gente, eu até me desconcertei que agora o Marcos Mazulo que eu falei para vocês acabou de entrar aqui, ó, que vai estar com a gente na segunda-feira.
Ei, Marcos, seja bem-vindo. E o Marcos vai falar um pouco mais sobre crenças limitantes pra gente na segunda. Então, pessoal, falando em relação ao dinheiro que a gente tá falando aqui, né? Eu, como mulher, aos 33 anos de idade, eu me vi com a necessidade de, como que eu falo? Organizar os meus gastos, não só organizar, mas também planejar para o futuro, fazer uma caixinha aí, né, de emergência. Como que fala isso, gente? Carol, me ajuda no termo aí. Nessa utilização do dinheiro de forma consciente, né? Porque a visão de quem traz o dinheiro para dentro de casa, nessa visão patriarcal que a gente tem, nessa crença desse arquétipo, é uma visão masculina. E aí o homem dentro desse papel, ele também se sente obrigado, por exemplo, de forma inconsciente, a sempre o quê? Trazer dinheiro para casa, receber mais do que a mulher, ter esse papel de provedor, né? Então, gente, só para vocês verem que não só as mulheres, mas também os homens carregam inúmeras crenças que limitam, que bloqueiam de alguma forma a tomada de decisão. Então isso não está restrito só a gente, né? Isso também está no desenvolvimento, no papel, nas habilidades que o homem exerce e também na relação entre os dois gêneros, né? Como é a relação então desse arquétipo feminino com esse arquétipo masculino. E isso a gente vai falar mais na nossa live da semana que vem. Obrigada, meninas! O pessoal colocou aqui, ó, da reserva de emergência, exatamente. Gi, isso mesmo, aceitar a vulnerabilidade é tudo. A Kelly colocando, olha, que mulher não sabe controlar dinheiro, só gasta cartão de crédito, não é verdade? Quantas de nós aí já escutamos isso? A honra vai ser minha, Marcos, que delícia. Isso, Dani, que o homem é provedor, né? A mulher é administradora do lar. Dentro das caixinhas das histórias que eu coloquei para vocês compartilharem comigo, eu recebi uma história que me trouxe muitas reflexões. Nessa história, né, um rapaz colocou para mim da seguinte forma: eu tenho um relacionamento, ele falou no passado que agora eles já são noivos e vão casar, mas eu tinha um relacionamento, né, um namoro de 7 anos. E eu queria casar com essa pessoa já há muito tempo, mas essa pessoa tinha um emprego melhor do que eu. E eu não conseguia, então, aceitar de alguma forma, propor ela em casamento, para que a gente, né, constituísse uma família, porque ele se sentia de alguma forma preso a essa crença de que para ter uma família, para ser um pai de família, um esposo, ele precisava ganhar mais do que a namorada. E aí ele passou num concurso. Assim que ele passou, ele assinou o contrato e pediu a namorada em casamento. E aí ele colocou exatamente isso, que a crença, a frase que vinha para ele, era que ele não era bom o suficiente para ser um marido, né, um esposo, um pai e ter uma família, porque ele não ia ser o provedor. Vocês conseguem ver que isso é uma crença limitante, que eu acho os homens que estão aqui, né, se puderem compartilhar um pouco com a gente em relação a isso, eu acho muito importante a gente colocar isso também, né? O quanto que a mulher também espera que o homem desempenhe esse arquétipo, esse papel. E o quanto que o homem espera que a mulher também desempenhe esse papel, esse arquétipo, né? Pessoal, foi bom demais falar com vocês. Mais alguma dúvida? A Gi colocando aqui, ó, eu também tenho um bloqueio imenso com gestão de finanças. Gente, esse papo é muito importante. E a Carol vai estar com a gente, viu, Carol? Vou fazer essa proposta para você, pra gente colocar um pouco, empoderar mais essas mulheres, né? Perceber que a gente também é capaz de ter essa visão aí da economia, do dinheiro, da aplicação, que a gente também pode exercer esse papel, essa função. A Carol, olha, já tive problema em relacionamento por isso, por ter uma profissão que em tese ganharia mais que meu ex-namorado. Eu nem tinha formado ainda. Tá vendo, gente? Como que essa crença às vezes bloqueia a tomada de decisões, né? Carregamos esses pesos nos ombros. A Dalgisa, eu deixei minha profissão de lado para ser mãe. A Dalgisa, eu quero trabalhar um pouco mais essa frase. Antes da gente finalizar, que o nosso tempo tá quase acabando. Mas olha, o que a Dalgisa colocou? Eu deixei minha profissão de lado, ou seja, eu suspendi esse papel
para entrar um outro papel que era ser mãe. Vocês entendem essa frase? Como se agora algo estivesse suspenso na minha vida, né? Mas a sua profissão nunca vai deixar de existir. Sua profissão ainda está lá, você ainda carrega essa profissão, mesmo sendo mãe. Pode ser que agora você não esteja despendendo 100% do seu tempo, 80%, 70%, exercendo o seu papel profissional, mas a sua profissão existe. Pode ser que quando você volte a exercer o seu papel profissional, você construa uma outra crença. Eu não estou tão atualizada mais. As pessoas estão mais atualizadas que eu não vou conseguir agora. Pode ser que apareça essa outra crença. Mas aí, diante dessa crença, o que você tem que fazer? Você tem que questionar. Então qual que é a possibilidade agora? O que eu preciso fazer para me atualizar? Se esse é o problema, o que eu posso fazer para resolvê-lo? E é assim que a gente vai desconstruir as crenças. É assim que a gente vai, então, se desvencilhar disso que nos engessa, que bloqueia o nosso potencial, a nossa abundância. É isso que eu quero trabalhar com vocês. A Ju, isso mesmo, Ju, não fomos ensinados a ter educação financeira, né? Eu também me interesso muito. Que delícia, pessoal, muito obrigada pela presença, Lu, Carol, Elô, Andréia, Ju. O Rafa colocou aqui, só um minuto, deixa eu ver, Rafa. Acredito que cada relação tem a sua fórmula. Esses arquétipos construídos vêm antes da gente se relacionar, atrapalha conhecermos com sinceridade o outro. Rafa, você colocou uma coisa muito interessante. Vou pegar isso pra gente abordar na nossa próxima live. Vou tirar um print aqui. Rapidinho, gente, só tirar um print. Porque esses comentários depois eles somem, né? Eu não consigo ver. Rafa, eu quero trabalhar isso na nossa próxima live da quarta-feira. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Você colocou mais coisa aqui embaixo. Olha, conhecer, combinar e aceitar quem a pessoa é. Acho que isso é muito importante numa relação a dois. Excelente. Rafa, vou discutir tudo isso na semana que vem. Quem quiser acompanhar com a gente também, isso tem tudo a ver com o que eu já ia falar para vocês, tá? Olha, um super beijo. Amei ter vocês comigo. Queria que vocês tirassem um print aí da gente aqui, postassem e me marcassem quem quiser. Então, eu queria fazer aqui um coraçãozinho de agradecimento para cada um que esteve com a gente. Vamos tirar uma foto? Eu vou tentar tirar um print aqui também, mas eu não vou conseguir. Tira para mim então, quem puder. Tira um print para mim, vamos lá. Quem tirou depois puder me mandar. Gente, obrigada. Um beijo para vocês. Claro, como eu falei para vocês aqui, eu só estou introduzindo esse tema, que é um tema muito complexo, né? São várias camadas aí de discussões, mas eu acho que foi muito interessante tudo que vocês colocaram. Amei a participação, acho que eu nunca recebi tanto comentário, tanta coisa que eu acho que foi muito legal, engrandeceu muito a nossa conversa. E olha, segunda, lembrando mais uma vez que a gente tem um bate-papo aqui sobre crenças limitantes com o Marcos Mazzulo. E na quarta eu volto com vocês. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Glau, Andréia, Marisete, mamãe, Lu. Ai, que delícia todos vocês aqui comigo. Um super beijo. Obrigada por compartilhar com as pessoas aí que vocês acharam, né, que valia a pena mandar para elas. Obrigada, Kelly. É isso, gente. Estou à disposição. Vou salvar. Fê. Obrigada, Rafa. Semana que vem vou responder suas perguntas, hein? Aline. Boa noite, Carol. Vou salvar aqui no nosso feed. Tô muito feliz com a participação de vocês. Prazer, Pedro. Vi que você é tatuador, né? Muito bom. Que bom que você tá aqui. Ana, Dani. Obrigada, gente. Um beijo. Tomara que o Instagram salve a nossa live. Até breve. E amanhã eu vou pôr uma meditação maravilhosa pra vocês aqui no feed, hein, gente? Gente, me dá um apoio aí, curte, comenta, compartilha, que aí a gente consegue propagar ainda mais as coisas aqui do nosso canal. E me perguntaram se eu vou estar transmitindo as coisas pelo YouTube. Alguém tentou acessar minha conta do YouTube, então por enquanto eu tô com ela suspensa. Mas assim que possível eu vou estar repostando as coisas lá também. Nosso canal é o Medita Brasil lá no YouTube, tá bom?
Um beijo, gente. Fui! Ótima sexta!